O papel do marido cristão. Parte 1. O princípio no princípio. Para o cristão verdadeiro, que creu em Jesus como seu Salvador, sendo selado pelo Espírito Santo de Deus, tornando-se a partir deste momento, Filho de Deus. Para este, a vontade de seu Pai é a instrução mais importante e que deve ser seguida, pois ela é boa, perfeita e agradável. E como filho obediente, que quer sempre agradar seu pai, ele busca conhecer exatamente o que agrada-lhe. E este sabe que é na palavra de Deus, a Bíblia, que ele encontrará toda a revelação de quem é seu pai, qual a sua vontade e seu pensamento, para toda e qualquer área da vida daquele que foi criado por Deus. Neste vídeo quero analisar com você, o que a Bíblia diz sobre o papel do marido cristão. Mas antes, inscreva-se no canal, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Acione o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. E já curta este vídeo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. Espero que seja edificante para todos. Vamos começar com alguns textos bíblicos. E, levantando-se Jesus dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e, assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera contra ela. E, se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Marcos 10, 1-12. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma que dê auxílio, que lhe dê assistência. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 1, 1-3, 26-28 e 31 e Gênesis 2, 7, 18 e 21-24. Dois textos que contam dois episódios separados por aproximadamente 4.000 anos. Entretanto, com um personagem em comum: o Senhor Jesus. Caso você não tenha notado este personagem em comum, saiba como é que descobrimos isto. Aquele que respondeu aos fariseus no Evangelho segundo Marcos, era Jesus Cristo, o Deus Filho. E dele é revelado o seguinte em João 1, 1-4, 9, 10 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo era o mesmo Deus que estava lá no início, quando se disse, no plural, façamos o homem. E foi ele quem formou, do pó da terra, a Adão. Foi quem tirou do homem uma costela e desta formou a mulher. E é exatamente deste, que é o princípio e o fim, que podemos aprender o princípio do casamento e, mais especificamente para este estudo, do papel do marido nesta relação. Em Gênesis, Adão disse de sua mulher: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Em Marcos, Jesus disse sobre esta relação entre o homem e a mulher: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne e, assim, já não serão dois, mas uma só carne. A união de Adão e Eva foi feita de uma forma única e especial, a ponto de Adão dizer que Eva era osso dos seus ossos e carne da sua carne, e dizer ainda que a mulher fora tirada dele. Obviamente o homem de hoje não deve esperar de Deus que o faça cair num sono profundo e lhe tire uma parte do seu corpo e seja formada uma mulher que será a sua esposa. Porque isso aconteceu apenas com Adão quando foi formado por Deus do pó da terra. Apesar de termos a mesma composição, não fomos formados da mesma maneira, fomos gerados de nossas mães, quer homens, quer mulheres. Não vamos ver Caim, por exemplo, tendo uma parte do seu corpo arrancado para formar a sua esposa. Veja o caso de Lameque, em Gênesis 4, 19. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. Sem tratar do erro cometido por Lameque, de tomar para si duas mulheres, podemos notar que Lameque tomou para si a sua mulher. Após Adão, o homem passou a ter a responsabilidade de buscar para si uma esposa, seja por seus próprios critérios, como fez Lameque, buscando para si duas mulheres. Seja pela direção de Deus, como fez o servo de Abraão, por exemplo, em Gênesis 24, 12 a 27. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelôs, até que acabem de beber. E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelôs. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelôs de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e duas pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Provérbios 18, 22, e Provérbios 19, 14 dizem: aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor.
A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Muito tempo depois da primeira união entre um homem e uma mulher, Jesus responde aos fariseus sobre o mesmo assunto. E, ao recordar o que aconteceu no princípio, ele não cita a parte em que Adão diz: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Pelos motivos demonstrados há pouco. Somente o primeiro homem teve a sua mulher formada de uma parte retirada do seu próprio corpo. Mas ele cita a segunda parte do que disse Adão. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Demonstrando que este não era apenas a opinião de Adão sobre como deveria ser a união de um homem e uma mulher a partir dele, mas que esta era a vontade de Deus para o relacionamento entre homem e mulher. Observe então os detalhes encontrados tanto no que disse Adão, quanto no que disse Jesus. No que diz respeito à responsabilidade do homem temos: deixará a seu pai e a sua mãe. Unir-se-á à sua mulher. E no que diz respeito à ação divina nesta união, temos: e serão uma só carne. Foi assim que o Espírito Santo ensinou na criação do primeiro homem e mulher. E assim Jesus ensinou cerca de 4.000 anos depois. E por que nos 2.000 anos que se seguiram à vinda de Cristo, seria diferente? A vontade de Deus teria mudado? Ou a mudança está no fato de que o ser humano prefere desprezar o querer de Deus, e seguir a sua própria vontade? Ao ser questionado sobre a relação conjugal, o Senhor Jesus voltou ao princípio da criação, tanto em Mateus 19, 3-5, quanto em Marcos 10, 2-8. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Estes são os princípios que estão estabelecidos por Deus desde o início da criação e confirmados pelo Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus. Estes princípios devem servir de base para nossa compreensão sobre o casamento e o nosso papel como maridos nessa relação. Primeiro, Deus fez macho e fêmea. Segundo, o homem deixará pai e mãe. Terceiro, o homem se unirá à sua mulher. E quarto, ambos serão uma só carne. Entender estes princípios encontrados desde a formação do homem, nos ajudará a compreender tudo o que a sã doutrina, dada aos apóstolos, nos ensinará sobre o papel do marido cristão. Falaremos mais sobre estes princípios no nosso próximo vídeo. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado do próximo vídeo. Você foi edificado com este vídeo? Espero que sim. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. E para ajudar o canal a ser recomendado pelo YouTube para outras pessoas, deixe o seu like no vídeo. Comente sobre o que você aprendeu. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. É rápido, fácil e grátis. Acesse o site rafaelmarvila.com. Siga-me nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.